Olá, empresárias e empresários, sejam muito bem-vindos ao canal do Rodrigo Sátiro. Hoje eu quero trazer para vocês uma dúvida que é muito comum, tanto os empresários, quando a gente está aí prestando consultoria, quanto as pessoas têm me mandado algumas perguntas. Então, eu quis trazer para vocês o seguinte: muito empresário se faz essa pergunta: minha empresa dá lucro? Então, para saber se sua empresa dá lucro ou não, eu vou aqui ajudar você a calcular o lucro da sua empresa e entender se ela dá lucro ou não. Então, vem comigo aqui nesse vídeo que a gente vai explicar isso. Minha empresa dá lucro? Então vamos lá. Por onde a gente começa, Rodrigo? Primeiro passo é entender que eu preciso de algumas informações para calcular o lucro. Ah, tá, bacana. E quais são? Bom, a primeira delas é você ter o número das vendas. Quanto foi que a minha empresa vendeu? Por exemplo, a gente vai calcular o do último mês. Quanto que a minha empresa vendeu no último mês? Ah, tá bacana. Isso não é difícil de ter, dá para você fazer esse levantamento. Mas entenda bem, quanto ela vendeu, não é quanto que entrou no caixa, quanto que foi isso ou aquilo, é quanto ela vendeu, certo? Tá, e que mais, Rodrigo? Eu trouxe aqui de uma forma muito simples, porque aqui a gente fala a língua do empresário. A porcentagem que você paga de imposto sobre suas vendas. Que, se você ligar para o contador, ele vai falar, sua alíquota sobre o faturamento? Isso, a alíquota sobre o faturamento. Se você não tiver ela, você pode pedir para o seu contador, ele vai fornecer para você. O que mais, Rodrigo? O custo dos produtos ou serviços que você vendeu, que você prestou. Você tem que ter esse número. Ah, Rodrigo, eu não sei calcular. Não tem problema. Se você tiver essa dificuldade, manda aqui uma pergunta aqui nos comentários, que a gente vai disponibilizar um vídeo específico sobre isso. E as despesas operacionais, que aqui eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, são essas informações que você tem que ter para poder calcular, certo? Perfeito, vamos lá. Vou diferenciar um pouquinho. Rodrigo, o que são despesas operacionais e não operacionais? Me ajuda com isso. Despesas operacionais são aquelas despesas do dia a dia da sua empresa, que faz a sua empresa funcionar. Então, aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, ó, aluguel, aquela tarifa mensal bancária, quando você paga para impulsionar as redes sociais, a sua mensalidade de sistema de informação que você usa, ou algum outro sistema que você possa usar na sua empresa, o que você paga para o contador, manutenções periódicas, as pessoas que trabalham para você, o salário delas e mais os encargos que você gasta com elas, e o seu prolabore, se você trabalha na sua empresa. Pá, bacana. E o que são as despesas não operacionais, Rodrigo? As despesas não operacionais são aquelas despesas pontuais que a sua empresa tem, que não são do seu dia a dia, que não são utilizadas para calcular o lucro operacional, e a gente vai diferenciar isso. Traz alguns exemplos. Aquisição de equipamentos, consórcio que você está pagando aí, que a gente vai chamar esses dois itens aqui de investimentos. Consultorias que você contrata, mentorias, alguns treinamentos específicos. E também aquela parte de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, que, por exemplo, digamos que você tomou um capital de giro lá atrás, então aquela parcela de empréstimo, e o parcelamento de impostos, caso você tenha atrasado e tudo mais. Então, esses itens são despesas operacionais. E eu vou te mostrar como que a gente diferencia um do outro aqui na hora de fazer o cálculo. Ah, bacana, Rodrigo. Mas você fala aqui de lucro, mas o importante não é a última linha? Então, nós vamos conversar sobre isso. Olha só, me acompanha. Como calcular o lucro da minha empresa? Vou pegar aqui, ó, uma situação hipotética, com alguns números, inclusive, para facilitar o entendimento, certo? Então, me acompanha, ó. Digamos que no último mês você vendeu 100 mil reais. Então, você fez aqui uma venda, você vendeu 100 mil reais. Independente se esse dinheiro entrou ou não na sua conta bancária. Digamos que o seu contador te disse, olha, a sua taxa, a sua alíquota de imposto sobre o faturamento são 9%. Então, são 9 mil reais. Então, eu tenho que pegar, colocar aqui, ó, 100 mil reais. Já estou colocando ali como negativo, porque eu vou descontar esse valor. Também o quanto custou os produtos e serviços vendidos. Então, vamos lá, digamos que aquilo que você vendeu de produto ou prestou de serviço, que você faturou 100 mil, custou para você prestar 50 mil reais. Pô, Rodrigo, estou entendendo, até aqui está indo bem, perfeito.
Que mais? Despesas operacionais. Lembra que eu falei para você aquele cálculo de despesas operacionais? Que seria o aluguel, energia, água, telefone e todas as outras despesas da operação? Então, mais R$ 20.000. Então, também vou descontar esse valor. Olha só, se você quer saber o lucro, e eu sempre digo isso, o lucro operacional da sua empresa é o lucro que ela gera trabalhando, fazendo a função dela. Então, ela vai gerar, nesse caso aqui em especial, ó, ela está dando 21% de lucro operacional. Pô, Rodrigo, bacana, bacana. Talvez eu nunca tinha parado para pensar, para enxergar esse número. Mas isso aí é a última linha, porque para mim o que importa é a última linha. Então, cuidado com a última linha. Ela pode trazer uma sensação que a sua empresa não dá lucro, ou, ou uma sensação errônea que você vai fazer uma má interpretação de realmente como que a sua empresa está, como que ela funciona, qual é a margem de lucro dela, e o que você está gastando em algumas áreas. Tá? Então, eu posso continuar aqui? Claro que você pode. Então, me acompanha. Ó. Digamos, lembra que eu disse para você que tem aquelas despesas que são não operacionais? Digamos que você está pagando consórcio, você comprou máquinas para sua empresa, está pagando uma parcela mensal e tudo mais. E no valor de mais R$ 15.000, que você vai abater desse valor. Então, representa, se você olhar ali, ó, 15% do valor do faturamento. Pô, bacana. E aí? Aqui, ó, para algumas empresas, isso aqui é a última linha. Então, quanto que está rendendo de lucro a última linha? 6%. Olha a diferença. Ah, Rodrigo, mas como assim? Muita gente fala assim, o importante é lá a última linha. Depende. Se você não tivesse fazendo os investimentos que você fez na sua empresa, se você não tivesse, às vezes, tomado empréstimo, parcelado impostos, o lucro da sua empresa seria 21%. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então quer dizer que depois que pagar tudo, sobra 6%? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, sobra 6%. Mas o que mais que pode acontecer? Algumas coisas que a gente orienta até o sócio fazer. O que é isso? Prolabore, e eu vou explicar um pouco sobre isso num outro vídeo, é especificamente a remuneração de um sócio que aceita ou opta por trabalhar na empresa. Então, é o valor que você pagaria para ele. Que tem que ser muito parecido com aquele valor que você pagaria para um colaborador. Pô, bacana, tá legal. A diferença disso, mas eu não vivo se eu for tirar isso daí. É, no caso, uma antecipação de lucro que você faz. Então, digamos que aqui, nas despesas operacionais, está um valor aqui de R$ 6.000, R$ 7.000, por exemplo, para a Labore, que é o valor que você pagaria para um funcionário teu fazer o que você faz. Se você tira mais, no caso aqui, por exemplo, o R$ 1.500 que a gente está usando essa informação para esse tipo de situação, você vai jogar para cá. Ou, digamos, que você, por exemplo, precisou desse dinheiro naquele mês e retirou isso da empresa realmente como lucro. Então, R$ 1.500. Aí, aquele dinheiro que iria para reserva de lucro de verdade ou para bater algum prejuízo que a sua empresa tenha, são R$ 4.500. Ou seja, a última linha aqui, 4,5%. Então, se eu analisar, olha só que interessante. Às vezes o empresário me pergunta, Rodrigo, qual que é o lucro da minha empresa? Para mim, e eu acho que é sempre o mais importante, é o lucro operacional. É o lucro que ela apresenta, onde o resíduo, ou resíduo não, né? Aquilo que sobra da minha operação é a porcentagem sobre o faturamento. Para mim é isso. Mas e a última linha? A última linha aqui, no seu caso, é 6 mil. Mas eu ainda retirei alguma coisa de dinheiro. Então, 4,5%. Ok? Então, é assim que você calcula se a sua empresa teve lucro ou não. É como você calcula se a sua empresa está sendo rentável ou se ela está dando prejuízo. Tá certo? Olha só, a gente quer trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Nós vamos trazer alguns outros vídeos agora explicando outras dúvidas que o empresário possa ter ou venha a ter. Então, deixe seus comentários aqui no vídeo, se teve alguma dúvida, alguma questão em especial. E siga a gente, tá certo? Um forte abraço, empresárias e empresários. Até mais!